Fala amigo e amiga contadora, tudo bem? Vamos começar agora a falar um pouco sobre o mercado médico no Brasil. Eu sou Bruno Nascimento. Inicialmente eu queria agradecer ao Ricardo Santos por ter me feito esse convite sobre o Impreconte, empreendedorismo contábil. Me sinto muito honrado por esse convite. Com certeza eu vou tentar, trazer informações de qualidade aqui, tentar aliviar o coração de todo mundo e demonstrar que mercado médico tem para todo mundo e que não falta oportunidade para que você consiga também atuar no mercado médico, tá? Inicialmente eu vou me apresentar, vou trazer um pouco dos dados de onde eu vim, como que eu me formei, por que iniciou o mercado médico. Então eu sou Bruno Nascimento, sou formado em contabilidade pelo Mackenzie e pós-graduado em gestão tributária pela FECAP, tá? Esse daí foi meu início. Então eu comecei lá no Mackenzie estudando como contabilidade por pura e simples pressão da família, né? Pai contador, mãe contadora, você imagina como foi, né? Então, depois que eu saí da KPMG, que eu vou contar um pouco mais, eu me pós-graduei em gestão tributária, uma área que eu gosto bastante, e estamos iniciando agora no departamento de recuperação tributária, que foi sempre o meu objetivo, tá? Iniciei minha carreira como auditor externo na KPMG, então lá com meus 19 anos eu estava na KPMG, trabalhando com auditoria externa de indústrias, então dentro da KPMG consegui atuar com diversos segmentos, tá? De indústrias de lâmpadas, indústrias de prensas, e inclusive também com o Grupo DASA. O Grupo DASA, para quem não sabe, é o grupo que detém as marcas CDB, Delboni e afins, tá? Eles têm diversas marcas aí de laboratórios que eles atendem. Em 2013, então, eu volto para o escritório da família, né? E vou atuando um pouco em cada departamento, um pouco no fiscal, um pouco no contábil, um pouco no departamento pessoal. E por fim, nesses últimos anos, agora estou assumindo o cargo de diretor de operações de todas essas áreas. Contábil, fiscal, DP, societário. E a gente vai tocando o escritório e vai fazendo dar certo, né? Na AJ atendemos todos os tipos de empresa, então não quer dizer que meu Instagram, como eu falo só com médicos, que eu só atendo médicos dentro do meu escritório, não. Na AJ a gente tem tanto indústria, tem comércio, tem empresas prestadores de serviço, tem advogados, tem engenheiros, tem arquitetos, tem todo tipo de empresa, são mais de 150 empresas que a gente atua aqui em São Paulo, tá? Porém, a gente tem um foco muito grande também em médicos, são mais de 90 CRMs que a gente cuida aqui no escritório. E por que isso? Porque isso lá atrás, o Sr. Aguinaldo, fundador do escritório, junto com a dona Marlene, eles iniciaram no mercado médico também. Então ele começou atendendo um médico, que um médico indicou um outro médico. Então, durante essa apresentação você vai entender por que eu pego esses dados, né, de recorrência, de indicação. Então esse médico foi logo o iniciante. Tem clientes nossos aqui que estão mais de 20 anos com a gente. Então, esse médico indicou outro médico, que indicou outra clínica, que outra clínica indicou outra clínica, e assim sucessivamente foi. Hoje a gente tem mais de 90 CRMs aí que a gente cuida, tá bom? Mas é importante entender que a gente não atua só com médicos ou clínicas médicas, tá? Desde que o CNPJ da empresa que está que está solicitando orçamento se enquadre nos nossos honorários, nas nossas necessidades e nas nossas necessidades administrativas e financeiras, a gente traz o cliente para dentro, sim, faz a contabilidade bonitinho, contabilidade fiscal, DP, societário, faz tudo certinho para não ter problema, tá? E por fim, que não está aqui no texto, como eu comecei a atuar bastante fortemente na área médica, eu criei aqui a AJMed, tá? Uma contabilidade especializada em clínicas, tá? Isso foi uma estratégia que a gente adotou justamente para atender com qualidade os médicos, tá? Então a gente segmentou a empresa em duas, a AJ Contábil e a AJMed, para a gente conseguir atender especificamente o público médico, tá? Seguindo, para aliviar o coração de todo mundo, tá? Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Esse aqui é a tabela que eu peguei no CFM, Conselho Federal de Medicina, em maio de 2020, gente. Olha o tanto de médico que foi o mercado médico como cresceu. Em 1920 tinha 14 mil médicos, 15 mil médicos, em 1940 20 mil, e foi crescendo. Em 2020 estão completando 494 mil médicos. A gente pode dizer de 494 mil médicos, são 494 mil oportunidades no Brasil inteiro para você atuar na área médica, tá? O que basta? Você ter uma estratégia de marketing, uma estratégia para alcançar esses 494 mil médicos. Em São Paulo, tem 141 mil médicos, no Rio de Janeiro, 65 mil médicos, Minas Gerais, 54, Rio Grande do Sul, 32 e assim por diante. Eu fui dividindo por estado. Então, você vê que tem muito mercado para todo mundo. Então, não tem por que a gente ficar se matando
de disputar o mesmo cliente. Obviamente faz parte do negócio, né? Faz parte do business, faz parte do mercado contábil, você também prospectar clientes que já tem um contador, mas eu estou demonstrando aqui para vocês que a gente tem 494 mil oportunidades aí, quase 495, né? Oportunidades de conseguir um cliente para sua empresa, tá bom? Então esse dado foi bem relevante, que eu fiquei bem abismado, falei, nossa, tem bastante mesmo, né? Prosseguindo, deixa eu colocar aqui pro lado. Aqui ele dividiu por região, tá? Região Norte, 20 mil médicos, então Rondônia, 2.744, Acre, 966, Amazonas, 4.800, Roraima, 816, Pará, 8.090, Amapá, 841, Tocantins, 2.500. E assim por diante. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste. Como vocês podem perceber, até o ponto aqui está errado, mas a região Sudeste é a região que mais tem médico aqui. E foi um ponto muito importante que eu adotei aqui no escritório, que a gente não atua só com os médicos de São Paulo, tá? A gente tem médicos do Rio de Janeiro, tem médico de Minas Gerais, tem médico do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então, você falando em PJ médico, tá? Não estou falando em CNPJ de clínicas médicas, estou falando de PJ médico, CNPJ médico, ele emite 2 notas. Dá sim para você atuar com outros estados, tá? Só você ter a legislação daquele município bonitinho, porque obviamente você vai conseguir atuar. Agora, clínica médica, eu sugiro sempre que você atue com clínicas médicas do seu estado de referência, porque clínica médica, como vocês sabem, tem muito mais detalhe, tem questão de vigilância sanitária que você tem que estar a par, tem questões de credenciamentos, muitas vezes que alguns municípios solicitam, que outros municípios não solicitam, então tem que ficar esperto. A clínica médica normalmente é um pouquinho mais chato, então eu dentro do escritório da AJMed, a gente adota não pegar clínicas de outros estados, tá? Ou algumas vezes de estados muito distantes aqui de São Paulo. A gente analisa caso a caso, tá? Não é uma regra, mas a gente não se sente confortável, porque eu acabo não tendo segurança, muitas vezes, de conseguir prestar um serviço de 100% de qualidade, que nem a gente faz aqui em São Paulo, tá bom? Prosseguindo, olha aqui, eu exemplifiquei aqui o mercado médico em termos de honorários para a gente conversar aqui, para a gente ver a bufunfa, o dinheiro no bolso, para vocês verem como é gigantesco o mercado médico, tá? Eu estou considerando aqui honorários básicos aí de contabilidade, tá? Honorários mínimos, médios e máximos, tá? Com quanto que você pode cobrar. E também os honorários de clínica médica, que é um honorário que pode existir por região. Se a gente está falando que existem 141.399 CRMs, se a gente estivesse falando que a gente vai fazer um honorário básico para ele, um honorário mínimo de R$350, a gente está falando de um mercado de quase 50 milhões de reais, tá? Que a gente está comentando aqui em São Paulo. No Rio, de 22 milhões, em Minas, de 18 milhões, e em Rio Grande do Sul, 11 milhões. Paraná, 9 milhões, Bahia, enfim, tem uma cacetada aqui de mercado que todo mundo consegue atuar. No honorário médio, tá, que é meio salário mínimo, ou a gente também fala aqui no escritório de meio plantão, né? Porque um plantão médico normalmente gira em torno de 900 a R$1.000, a R$1.200, R$1.100, a gente costuma cobrar meio plantão. Então você, com meio plantão, você pagou a contabilidade. E muitas vezes, o carinha que tem um PJ médico ali, você vai conseguir cobrar se você tiver um atendimento de qualidade, algumas vezes agregar alguns serviços para ele, você consegue cobrar sim um honorário de R$500, R$550, dependendo do faturamento dele, tá? Então você tem um mercado de 70 milhões em São Paulo, de 32 milhões no Rio de Janeiro, 27 milhões em Minas, 16 milhões no Rio Grande do Sul e assim por diante. Todos os estados aqui tem muito mercado para todo mundo, tá? E no honorário máximo aí que você consegue, não é máximo no sentido que você não consiga alcançar mais, tá? Depende de cada contador, depende do serviço agregado que você está colocando. Mas é um mercado de 106 milhões em São Paulo, 48 milhões no Rio, 40 milhões em Minas, 24 milhões no Rio Grande do Sul. É o que eu digo. Eu tenho uma grande amiga no mercado contábil, que é a Lilian, e ela me abriu os olhos falando que, Bruno, você não precisa atender só São Paulo, você pode atender outros estados. Então não quer dizer que se você é do Rio, você não possa atender São Paulo. Se você é de São Paulo, você não possa atender o Rio, atender Minas, atender Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará, Goiás, o que for. Você consegue sempre atender qualquer estado quando a gente está falando de PJ médico, tá? Agora, clínicas médicas, que nem eu disse, algumas vezes é uma coisa mais... um detalhezinho que você tem que tomar cuidado, porque você está tratando de um movimento normalmente acima de R$100 mil, acima de R$80 mil, então você tem que tomar cuidado. Clínicas, a gente está falando de um mercado de mais de 140 milhões, mais de 65 milhões no Rio, mais de 54 milhões em Minas, então totalizando aqui,
Olha os mercados que a gente está falando. 173 milhões se você cobrasse de todo mundo, de todos esses CRMs, um honorário mínimo. 247 milhões se você cobrasse um honorário médio, 371 milhões se você cobrasse um honorário máximo, e se todo mundo fosse clínica, o que não é, né? Cada CNPJ, cada CRM pode se juntar com outros CRMs para fazer uma clínica médica, mas você está falando de um mercado aí de quase R$500 milhões de reais, né? Então tem muito mercado para todo mundo, basta você adotar a sua estratégia corretamente, basta você analisar como que você vai atingir essas pessoas para você conseguir agregar mais e mais médicos na sua empresa, tá? Prosseguindo. Perfil dos médicos do escritório, tá? Médicos de 35 a 60 anos, normalmente, tá, gente? É importante você entender que os médicos estão se formando cada vez mais novos, né? Então o médico hoje está se formando com 30 anos, com 31, 32, não se especializando, mas com 30, 31, ele já está querendo abrir seu CNPJ, querendo prestar seu serviço. Então você, como contador, tem que saber atender, você tem que estar aonde ele está, seja na faculdade, seja no restaurante, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde for, tá? O que eu tenho como característica interna aqui, que isso acontece muito com a maioria dos médicos? Grau de inadimplência baixíssimo, tá? Eu tenho uma teoria que é por a pessoa ter um nível de educação muito elevado, porque obviamente a faculdade médica faz com que a pessoa tenha um nível de educação extrema, o grau de inadimplência obviamente é baixíssimo, não existe aquela malandragem incorporada nele, ele não entende o mundo dessa forma. Isso é simplesmente uma opinião, tá? Não quer dizer que todos os médicos não têm inadimplência, tem muito médico muito enrolado, mas todos que eu atuei até hoje era enrolado porque era desorganizado, não por má fé. Entendeu? Diferente de algumas áreas que a gente que é contador atua sabe que exige, tá? Confiam e dependem de parceiros estratégicos como contadores. Eles são totalmente dependentes. Quando eles saem da faculdade, eles não sabem o lé com cré da parte financeira, da parte fiscal, da parte contábil, da parte de nada. Justamente porque a faculdade não prepara as pessoas para isso. A faculdade prepara ela para exercer a atividade dela, que é ser médico. Ele tem que ser um ótimo médico, ele não precisa ser um ótimo administrador da empresa, ele não precisa ser um ótimo emissor de notas fiscais. Então você, como contador, se você demonstrar confiança e conseguir ajudar ele a exercer essas atividades que não estavam na rotina dele, justamente, com certeza ele vai conseguir te deixar como um parceiro real e eterno por muitos e muitos anos, tá? A gente tem clientes aqui médicos que estão com a gente há mais de 20 anos, tem clientes aqui que fez o meu parto, que até hoje é cliente nosso. Então, você tem que sempre fazer um atendimento de qualidade. Confiam sua PJ e pessoa física ao contador, bem como de seus familiares. A maioria dos nossos médicos aqui, desses 90 médicos, indicam para a gente os familiares para fazer o imposto de renda pessoa física, para fazer a parte pessoa jurídica, justamente porque ele tem confiança na gente, tá? O contador é como se fosse o amigão do cara, que ele pode contar tudo o que está acontecendo com ele. Então você, como contador, tem que ter esse perfil, tem que ter essa parceria com o médico, sempre estar à disposição para você conseguir ajudar ele, porque com certeza a vida de um médico normalmente gira em torno de ele trabalhar como PJ em hospitais, depois ele pode ter clínicas e mais clínicas e atuar com outros médicos, e aí vem o grau de referência, que ele indica você para outros médicos que são parceiros dele nessa clínica. Alto índice de indicação para outros profissionais, é o que eu estou dizendo. A maioria dos nossos médicos aqui vieram indicados justamente por quê? Porque a gente prestou um serviço de qualidade desde o início para ele, e quando ele foi trabalhar como sócio em outra clínica, ele referenciou a gente para esses outros médicos. Pessoal, eu tenho o Bruno como contador, eu tenho o Sr. Aguinaldo como contador, então vou referenciar ele aqui para a clínica, ele traz esse cliente para a gente, tá? Possuem descontrole de quanto recebem e pagam em sua grande maioria. A grande maioria dos médicos, como eu disse, eles não têm um controle financeiro tão apurado, justamente porque eles se desgastam muito, eles focam muito na atividade dele, que é ser médico, que tem um alto grau de responsabilidade. Se ele tiver qualquer tipo de erro, ele responde por aquilo, seja no CRM dele, seja na clínica dele. Então, eles se preocupam muito no atendimento do paciente. E, obviamente, alguma coisa tem que ficar para trás, que é a parte financeira, que é a parte fiscal, que é a parte contábil, e justamente você tem que estar lá para ajudar ele a conseguir controlar isso e conseguir prosseguir na vida dele e ter os rendimentos dele, e normalmente são altos rendimentos, né? A medicina te gera um alto rendimento, então você também consegue cobrar um honorário elevado por isso. Mudam de contador em níveis baixíssimos, tá? Isso é um outro dado muito real. É difícil você encontrar um médico que mudou 6, 7, 8 vezes de contador. Isso já é bem diferente, por exemplo, do comércio,
que o comércio, muitas vezes, o cara troca 5, 6, 7, 8 vezes de contador, vem para um, fica 3 anos, vai para outro, fica mais 3 anos, porque ele não tem esse apego da pessoa física, não tem esse apego da pessoa jurídica com o contador, que ele acaba virando como se fosse um amigão dele ali, que ele pode contar tudo e contar todos os podres da vida dele, tudo que ele tem dentro da pessoa física dele. Então, os médicos, a gente considera que tem um nível baixíssimo desse turnover de contador, tá? Então, fica esse ponto de atenção em médicos de 35 a 60 anos, tá? Obviamente, quanto mais novo, mais nas redes sociais ele vai estar, tá? Então, quando tem um médico 29, 30, ele com certeza está no Instagram, está no YouTube, 30, 35, 40 anos, ele vai conseguir te encontrar lá se você tiver essa estratégia, beleza? Perfil do médico atualmente. Atualmente o mercado médico está 100% integrado às redes sociais, foi o que eu acabei de dizer. Então eles têm sim Instagram, justamente porque ele também, os clientes dele estão no Instagram, que são os pacientes, eles também querem, se você é um médico que atua na área de ortopedia, se você trouxer conteúdo de ortopedia, você vai conseguir mais clientes. Se a parte estética é muito forte, a parte estética no Instagram, então a parte de odontologia também é muito forte no Instagram. Então, perfil de médicos de 30 a 40 anos, necessidade de tirar dúvidas de forma momentânea, segura e com confiabilidade. Principais buscas, Google, YouTube e Instagram. Então, gente, aquela ideia que o contador tinha que para mandar uma pergunta para o contador ele tinha que formalizar via e-mail, ele tinha que responder, me manda por e-mail que eu respondo para você, isso acabou, gente. Hoje, basicamente, as pessoas querem informações rápidas, querem troca de informações de uma forma rápida. Então não adianta a gente querer burocratizar demais o sistema de tira dúvidas, tá? O Instagram está aí para isso. Faça o seu Instagram, não sei se é para o perfil médico, para um perfil de infoprodutos, para um perfil de e-commerce, mas não fica burocratizando muito, porque isso não é o objetivo de quem está te procurando. O objetivo de quem está te procurando são perguntas rápidas, simples, e tiver na ponta da língua, você vai e responde e pronto, você já ganhou. É o que eu chamo de give first. Você já ganhou um clientinho ali, ou você pelo menos está ali na cabeça dele quando ele pensar em trocar de contador, tá? Google, YouTube e Instagram. O Google, obviamente, é você pagando, o Google Ads, tá? É uma relação bem fria, então na realidade ele só vai buscar, por exemplo, quando ele escrever ali contabilidade médica São Paulo. Então ele não tem relação nenhuma com você, ele nem sabe quem que é a sua empresa, ele não sabe de onde veio, mas o Google tá destinando ali para ele, tem essa empresa aqui, não sei se é boa, não sei se é ruim, mas ela tá aqui em primeiro lugar no Google. YouTube, ele consegue te trazer uma relação morna, porque ele te traz de acordo com as pesquisas. Abrir empresa em São Paulo no YouTube. Aí vai ter um monte de videozinho. Pode ser que um dos seus vídeos ele clique e goste de você, porque você está se apresentando ali como uma persona. Você está ali mostrando a cara e mostrando que você conhece do conteúdo. Talvez aquilo ali faça com que ele interaja com você. O grande problema é que o YouTube, diferente do Instagram, ele não tem essa troca de mensagens rápidas com a pessoa diretamente, entendeu? O Instagram ela consegue, através das mensagens, trazer uma relação bem mais próxima entre você e a pessoa. Já no YouTube não, ele no máximo pode deixar um comentário, e aí esse comentário muitas vezes, por ser um comentário aberto, não existe essa relação, ele não pergunta muitas vezes o jeito que ele gostaria, ou até mesmo inibe a pessoa de perguntar. Então você tem que ficar atento a isso. Então você faz seu Instagram, seja para o público médico, seja para o público de infoprodutos, para o e-commerce, para comércio, para moda, para arquitetura, para engenharia, para o que for. Tudo tem muito mercado que você pode atuar, desde que você traga conteúdo diário de qualidade, tá? No Instagram, você consegue sim ter uma relação mais íntima com ele, porque ele tá vendo que você tá postando conteúdo todo dia, que você tá respondendo as perguntas de diversos médicos, que muitas vezes a dúvida de um médico é a dúvida do outro. Você utilizando o Instagram, utilizando estratégias de forma correta, você vai atrair muitos médicos, com certeza, e você vai conseguir também abrir diversas empresas, tá bom? Perfil de buscas. Explicarei abaixo a estratégia do YouTube, Google e Instagram. Google, estratégia menos intimista, utilizada basicamente para comparação de orçamentos. YouTube, estratégia intimista, visto que o médico tem a possibilidade de se inscrever e lhe seguir nesta rede, gerando relacionamento. Instagram, estratégia extremamente intimista, se utilizada da forma correta. Possibilita de forma fácil a demonstração de sua vida real, depoimentos, cases de sucesso, fortalecendo a sua reputação. Então, vamos comentar que eu acabei de falar agora. Google é uma relação fria, tá? O que acontece? Ele pesquisa,
aparecer o seu nome, a sua empresa, ele pode orçar ou não um serviço com você, mas ele não existe, ele não sabe quem que é a pessoa do outro lado, é o que a gente sempre fala, né? Atrás de um CNPJ sempre tem um CPF, porém ele não sabe quem é a pessoa que está do outro lado, ele não tem confiança nenhuma, ele não tem nenhum depoimento de outros médicos para ele comparar, ele basicamente está procurando preço. Então você está entrando no Google, você está entrando na briga por preço, tá? Quem te ofertar menor preço ganha. YouTube. Estratégia ela é mais intimista, por quê? Porque ele está vendo você ali pessoalmente, ele está vendo que você tem vários vídeos que você fala para o mercado médico, ele está vendo que você algumas vezes faz uma conversa com outro médico, então ele consegue saber quem é você e que realmente ele está vendo você falar, então ele percebe que você tem autoridade naquele assunto. Tá? O grande problema do YouTube, que nem eu disse anteriormente, é que ele não consegue gerar uma relação tão intimista com a pessoa, diferente do Instagram, que existem as mensagens, que você pode mandar diretamente uma mensagem para mim e eu responder. Tá? Então dentro do Instagram, além disso, ele conhece meu dia a dia através dos stories, ele conhece o que eu estou fazendo na minha vida real, os depoimentos de clientes que eu posso postar o vídeo do depoimento de um cliente, cases de sucesso, ou seja, perguntas que os médicos vão me fazendo, eu vou printando as perguntas, obviamente eu não identifico o médico justamente por ser uma pessoa física ali, algumas vezes a pessoa não quer, então, mas eu sempre demonstro as respostas que eu dou. O que é isso? Isso eu estou provando a minha autoridade na área, minha reputação. Então, justamente são estratégias que você tem que adotar dentro do Instagram, tá? Vou demonstrar aqui alguns exemplos de cases de sucesso aqui do... Calma aí, boa. Vou demonstrar aqui para vocês alguns cases de sucesso de consultoria via Instagram, tá? Tira dúvidas via mensagem, dúvidas personalistas e confidenciais, conecta com outros profissionais gerando referência. Você vai perceber que normalmente o público que você atuar, não sendo obviamente só o público médico, mas você vai perceber que sempre as dúvidas são sempre as mesmas, tá? Bruno, quero abrir uma empresa de um sócio só, eu posso? Eu sou servidor público, posso abrir eu apenas? Eu quero abrir uma empresa com a minha administradora, eu posso abrir também? Então principalmente são sempre as principais dúvidas. Na época do imposto de renda, Bruno, tenho pensão para pagar do meu filho, como que eu faço? Eu tenho um bem para declarar, como é que eu declaro? Tenho rendimentos aqui do hospital que eu trabalho como pessoa física, eu tenho que declarar tudo certinho. Então vocês vão perceber que as dúvidas são padrões, tá? São sempre as mesmas. Não existe assim, o médico ele nunca vai entrar numa área muito legislação com você. Bruno, de acordo com o artigo tal, não, ele não vai porque justamente ele não tem conhecimento. É diferente de você conversar com o contador, que aí se ele vai ter conhecimento, ele pode gerar esse nível, não de atrito, mas de questionamento. O médico não, o médico ele atua na área dele. As perguntas dele são bem básicas e você consegue sempre tirar sem o menor problema. Então aqui alguns exemplos de cases que a gente teve aqui dentro do escritório, tá? Dentro do Instagram que a gente utiliza aqui, que é o brunonascimento.blog. Case 1. Opa, tudo bem, Dr. Gustavo? Tudo jóia. Baixei o Carnelian 2020 e já li o menu ajuda. Ele não especifica como comprovar despesas para dedução. Acredito que sejam despesas que eu possa apresentar comprovante fiscal, né? Ok, mandei um áudiozinho para ele, mandei um link do meu blog, do AJMed, 8 passos para preencher o Carnelian. Então no texto tem uma parte que fala sobre as saídas. E eu demonstrei para ele dentro do texto que tem a resposta para ele. Entendi, Bruno, muito obrigado. Quer dizer que esse Dr. Gustavo virou um cliente meu? Não, mas eu estou na cabeça lá do Dr. Gustavo. Quando ele pensar no contador, talvez num dia na vida dele, talvez eu esteja lá na cabeça dele e falo, puta, eu vou falar com o Bruno. Isso que é o objetivo do Instagram, tá? É fazer conexões entre pessoas. Vamos falar mais um exemplo? Case 2. Bruno, é nessas horas que é bom ter um amigo contador. Responde isso amanhã. Vou mandar agora porque estou de plantão. Então a pessoa me mandou isso aqui, deve ter sido de madrugada. Formei anestesia aqui no Paraná, trabalho no hospital que exige que eu entre na cooperativa e só pode ser limitada ou MEI e ISS fixo. Aqui ela já errou, né? Porque não pode ser MEI. Limitado unipessoal, pode fazer? Estando em cooperativa, sei que tem uma coisa que envolvimento do meu patrimônio também, tipo se a cooperativa der lucro, prejuízo. Sendo uma pessoa, só posso fazer SA? Eita, nós. Aí eu respondi para ela, vamos organizar sua vida tributária. Abre uma limitada unipessoal. Qual o faturamento médio que você vai ter na empresa? Depois que você salvar vidas, você me fala. Que aí te passa a melhor tributação. Na limitada unipessoal, você defende seu patrimônio pessoal. Então, assim, não adianta também você falar jargões que ela não vai entender, tá? Você tem que falar jargões que ela entenda. Então, esse é o objetivo também do Instagram. Não trazer uma conversa que ela mais tenha dúvida do que respostas, tá? Então você também tem que falar com o seu público da forma que ele entenda. Então isso são perguntas reais que me fizeram durante a minha utilização
do Instagram, tá? Case 3, dúvidas de mais de um amigo médico sanada. Olá, Bruno, desculpe pelo horário, cheguei de novo do plantão, ó, outro cara do plantão, sigo você no Instagram. Irei começar a trabalhar num pronto-socorro e lá eles exigem CNPJ para emissão de notas e pagamento. Existe algum modo que eu possa fazer isso eu mesmo? Ou no caso você faz isso, a gente mediante pagamento? Como funciona? Você percebe? Quando você acaba virando autoridade dentro do mercado, as pessoas entram em contato com você já pensando em te contratar como um profissional para aquela área. Então, muitas vezes, isso é praticamente todo dia, um médico entra em contato comigo e eu tento converter ele como cliente. Quer dizer que eu consigo? Não, mas quer dizer que esse médico ele me vê como uma autoridade que eu possa prestar um serviço para ele. Muitas vezes o honorário que ele estava esperando não bate com o honorário que eu mandei. Isso faz parte do jogo. Mas o importante é o que eu sempre falo, é o give first. É você entregar a informação e vai ficar lá com ele. Um dia talvez ele vai lembrar de mim, puta, tem um Bruno lá que me tirou uma dúvida quando eu precisava, eu vou contratar ele como contador porque eu gostei. Então respondendo para ele, mesmo não podendo abrir a empresa, pois não é de outro município, nós ajudamos. Eu coloquei um comentário no Instagram. Solicite ao contador que abra uma sociedade limitada unipessoal no Simples Nacional Anexo 3 com prolabore de 3.500. Melhor alternativa para você, vai pagar 1.200 de impostos fiscais mais trabalhistas. Então pronto, dei o caminho da luz para ele. Ele vai pegar essa informação, vai conversar com o contador dele e ele vai abrir o Anexo 3. Salvei a vida dele ali naquele momento. Não adianta, é o que eu estou dizendo, gente. Nessas redes sociais hoje, não adianta você burocratizar o sistema. Não adianta você falar o seguinte dentro do Instagram, ó, faz o seguinte, doutor, me mande um e-mail aqui que eu irei responder. Esquece, a pessoa não vai mandar, a pessoa não vai copiar seu e-mail. Você acabou de quebrar uma relação que você poderia ter com aquele médico. Então, você tem que atingir seu público utilizando as regras hoje que existem dentro do Instagram. Então, utilize o Instagram para isso, não burocratize todo o processo, tá? E também, falando sério, você não precisa dar todo a luz do túnel pro cara. Você mostra os passo a passo. Você faz isso, faz aquilo, faz... Ah, mas aí como é que eu faço isso? Não, aí você começa a cortar. Então você tenta sempre puxar. É o que eu digo, né? Instagram é um terreno alugado. Amanhã pode não ter mais Instagram e todos aqueles seus 15 mil seguidores, 20 mil, 30 mil, 100 mil seguidores não vão servir mais de nada. Então você tem que todo dia dentro do Instagram tentar trazer cliente, não seguidor. Seguidor para você tanto faz. Você tem que tentar trazer cliente para o seu escritório, tá? Algumas conexões que geram autoridade. Olha que interessante. Esses são caras que eu sigo. Eu, inclusive, deve estar até mais que isso aqui. Rodrigo Noronha, mentor, Leandro Rabelo, médicos mais ricos, Marcos Carvalho, William Caldas, Antunes, planejamento financeiro, Dr. Valentim, professor Vicente Guimarães. Esses caras aqui têm zilhões de seguidores e dentro desses seguidores eles também atuam com o público médico, tá? Rodrigo Noronha é público médico, Leandro é dentista, médicos mais ricos é médico, Marcos Carvalho é médico, William Caldas é palestras de vendas, também tem público médico, Antunes também é parte de medicina. Então assim, só somando isso aqui, ó, são 141 possibilidades de negócio. São 7 mil pessoas aqui. São 7 mil CRM, CPFs. Não quer dizer que todos são médicos, mas coloca que a grande maioria é médico. Então, se você faz uma live com um cara desse, são 141 mil possibilidades de negócio que você está gerando ali todo dia. Oi, Bruno, bom dia. Conheci teu trabalho através da mentoria do Dr. Marcos, que é o Dr. Marcos Carvalho aqui, ó. Moro em São Paulo e gostaria de fazer uma pergunta sobre os serviços prestados. Então coloquei, fala doutor, que legal, doutor Marcos é parceiraço meu. Então o que acontece? Quando você se conecta, você faz um networking dentro do Instagram, que obviamente a ferramenta ela é feita para isso, você consegue sim gerar novas conexões com outros médicos que nem sabia que você existia, tá? Obviamente hoje a gente está fazendo esse vídeo no meio da pandemia, não voltou os eventos, né, presenciais, mas com certeza eu, Bruno, eu estou planejando sempre estar do lado desses caras, que esses caras estão sempre em eventos, então algumas vezes tentar fala, doutor, por favor, tenta me colocar nessa palestra, tenta me fazer. Por quê? Porque é você gerando autoridade para o público que você está falando. E, gente, quando eu falo público médico, gente, a gente tem que abrir a cabeça. Olha o Mercado Livre, os caras estão abrindo 3 novas filiais aqui de distribuição. Toda semana vem um cara do Mercado Livre falar que está faturando 300 mil, 400 mil reais. Toda vez um cara de infoprodutos vem chegar para mim e falar assim, pô, Bruno, eu estou faturando 100 mil reais lançando curso. Cara, cadê o contador para falar com esse público? Então, pensa, não fica falando também só com o médico. Pensa num público que você consegue atingir, faça conteúdo de qualidade, de forma diária, que você vai conseguir trazer cliente para o seu escritório sim, tá? Vamos prosseguir aqui.
Instagram te possibilita ser linkado diretamente com o sócio da empresa. Outra coisa muito importante, você está falando diretamente com o CNPJ ali, com o CRM que vai abrir o CNPJ. Você não está falando com a secretária dele, você não está falando com o atendente dele, você não está fazendo um cold call. O cara te viu, o médico te viu, ele te chamou. Então você está falando diretamente com o cara que decide. Dessa forma você deve ter ferramentas que forneçam informações de forma rápida, correta e segura. Olha que legal. Isso aqui é o que eu entrego para todo médico. O cara chega para mim, Bruno, faturo 35 mil, qual que é o melhor cenário tributário? Eu venho aqui, ó, 35 mil. Quantidade de sócios, doutor? Só eu. Então você vai ter que ter um Prolabore. Vou falar do exemplo aqui, né? 10 mil. Você vai ter que ter um Prolabore de 2.800. Se no Simples Nacional Anexo 3 é o melhor cenário, doutor. Vai com Deus. Pô, Bruno, que legal, cara. Você me salvou. Eu estava no Anexo 5. Eu estava no lucro presumido, eu estava achando que eu estava pagando muito imposto, mas doutor, conversa com o seu contador que ele vai conseguir te ajudar. Não, Bruno, pô, eu vi você, eu quero você, cara, eu quero que você atua. Pronto, ganhou um cliente simplesmente pelo Give First, tá? Você deu a informação sem precisar pedir nada. A maioria dos clientes que vem aqui para o escritório não é vendendo serviço, tá? Eles perguntam para mim, Bruno, como é que faz para ser cliente de vocês aí? Eu passo o meu orçamento, muitas vezes o meu honorário não tá o que ele espera, então ele recusa. Algumas vezes ele vai pedir num segundo momento, muitas vezes bate e, pô, legal, vamos. Então, assim, alguns pontos que eu falo, você tem que estar na ponta da língua. Dúvidas societárias, prolabores, notas fiscais, imposto de renda. São dúvidas que normalmente o cliente vai te perguntar e não adianta você também querer burocratizar. Você vai lá na legislação, copia, cola. Puta, o cara não quer isso, mano. Ele quer resposta rápida, simples, que ele vai entender. Bruno, tenho 2 sócios, posso abrir uma limitada, tem um sócio só, posso abrir uma empresa limitada? Antigamente não podia, agora pode, limitada unipessoal. Pô, doutor, mas isso vai interferir alguma coisa no meu patrimônio? Não interfere em nada. Legal, acabou, respondeu. Português, claro, ele vai entender, não tem grandes problemas, tá? Então, lembra sempre dessa dica, Give First. Orçamentos. Após a solução das dúvidas, mesmo sem ofertar seus serviços, os médicos tendem a solicitar orçamento, justamente por ser um meio prático de se conversar e alinhar expectativas versus a realidade. Veja exemplo. Olha um exemplo claro aqui que eu tive, tá? Olá, Bruno. Também acho que não seja, mas infelizmente a empresa de contabilidade que estou atualmente não trocou em janeiro e estou mais um ano amarrada com o Simples. Por isso estou procurando outra empresa. Gostaria de saber os valores que vocês cobram, se tem como fazer na plataforma online, e-mail, WhatsApp, pois não tenho tempo para fazer presencialmente. Exato, essa é a proposta. Então, o que acontece? Quando você tem essa relação, quando cria essa intimidade que você não vai conseguir gerar via YouTube, não vai conseguir gerar via Google, só vai conseguir gerar via Instagram, você vai ter esse tipo de pergunta aqui, tá? Então eu demonstro também no meu curso lá de Instagram para contadores, como nichar seu Instagram, por isso que eu falo que não existe só o público médico, tá? Desde que você tenha conteúdo para trazer no seu público que você escolher, cara, você vai virar autoridade, porque tem pouquíssimos contadores fazendo Instagram da forma correta, tá? Posso contar em uma mão contadores que estão fazendo da forma correta, tá? O Instagram. Prosseguindo aqui. Como começar agora? Essa é a pergunta, né? Então é interessante você entender o seguinte, como começar? Primeiro você tem que tirar a bunda da cadeira e começar a trabalhar em cima disso. Estabeleça uma estratégia de consultoria em tempo real com o seu público. Quando a gente fala estratégia de consultoria, só deixa eu te dar um exemplo. Isso aqui, ó, é uma estratégia de consultoria. Eu demoro 10 segundos para preencher isso aqui e entrego para ele um conteúdo de altíssima relevância para ele. Não adianta você também querer fazer uma estratégia que você tenha que demorar muito para responder para ele. Primeiro porque ele quer a resposta na hora e hoje as pessoas não estão esperando, né? Daqui a 2 dias úteis irei te responder. Esquece isso. Tem que ser resposta em tempo real. Então faça sua calculadora, analise quais são as principais perguntas, já tenha isso na ponta da língua para você responder. Gere muito conteúdo para o público em questão. Isso são dicas que eu dou no meu curso de Instagram nichado, tá? Como gerar conteúdo, como fazer, mas você tem que ter conteúdo diário dentro do seu Instagram. Saiba que não sabemos tudo, por isso se conecte com pessoas de mesmo propósito. É o que eu sempre falo, gente. Tem gente, por exemplo, no público médico, tem gente que vende a como organizar a sua clínica médica. Como fazer o financeiro da sua clínica médica? Como fazer a gestão da sua secretária da clínica médica? Como realizar aplicações em ações de forma segura para médicos? Cada pessoa atua numa área, como tem contador para médicos, que eu estou atuando. Então, assim, quando você se conecta com essas pessoas, um começa a referenciar o outro. Puta, você está querendo falar de contabilidade? De advogados para médicos. Você quer falar sobre direito médico? Vou te indicar o Dr. Valentim.
Ah, você quer falar sobre como vender mais, como atuar com a sua equipe? Vou te mostrar o senhor William Caldas. Ah, eu quero falar um pouco mais sobre financeiras, ou como faturar mais a minha cliente. Vou falar com o Rodrigo Noronha. Então, você tem que se conectar com essas pessoas que falam com o seu público justamente para você ser referenciado e para você referenciar. Saiba que não sabemos tudo, por isso se conecte com pessoas de mesmo propósito. O que é o mesmo propósito? É que atinjam o mesmo público, tá? Troque experiências com outros perfis, dessa forma você será reconhecido e indicado na comunidade. Gente, o Instagram cada vez mais ele está se fortalecendo. Da última vez que eu fiz o meu curso, nem existiam os Reels. Os Reels já são uma outra forma de você atingir muita gente. Hoje você faz um Reel, você atinge 1.000, 2.000 pessoas em coisa de 3, 4 dias. Então são 1.000, 2.000 médicos que você pode atingir em 3, 4 dias, tá? Tem o Instagram, o IGTV, tem os stories que você tem que alimentar ali diariamente, tem o seu feed que também você pode atingir muita gente. É só você fazer uma estratégia e seguir com ela até o final. É fácil. Você vai ter uma resposta amanhã? Não, não vai ter. Você vai ter que gastar dinheiro? Você vai ter que gastar dinheiro. Você não acha que você vai ter que fazer tudo no orgânico, não. Vai ter que gastar dinheiro. Ou você pode ter a sorte de atingir um pouco e ser referenciado por um cara que tem 300 mil seguidores e ponto. Você vai começar a ter muito seguidor. Mas assim, para você ganhar e fortalecer e ter engajamento, que a palavra do Instagram é engajamento, não é seguidor. É você ter engajamento com o seu público. O que me faz atingir muitos médicos é eu ter engajamento com o público médico. Porque quem me pergunta as coisas são médicos, não contadores. Então, normalmente, o médico, o dono da empresa vai vir falar comigo, o que é ótimo, porque conversando com a pessoa, você já consegue abrir um orçamento ali com ele e uma decisão ali está com ele. Quer, não quer? Tchau. Entendeu? Então, eu quero fazer, então vamos tocar para cima, tá? Então, você tem que começar agora, porque ainda tem muito mercado para você atuar. Não só médico, tem infoprodutos, tem e-commerce, tem comércio tradicional, tem donos de padaria, donos de posto de gasolina, tem todo o público que você imaginar. Espero poder ter contribuído. Me siga também no Instagram, brunonascimento.blog. Lá você vai poder ver na prática como tudo acontece, o que eu faço, quais estratégias eu adoto. É o que eu sempre falo. Gente, para você saber o que fazer dentro do Instagram, é só você seguir as pessoas que fazem Instagram corretamente. Basicamente, você vai analisar, puta, ele está fazendo assim, hein? Talvez, acho que se eu fizer assim vai dar certo. E você testa, tudo é teste. Dentro do Instagram é a maior ferramenta de teste que existe. Foto com um cachorro, deu muito seguidor, deu muito comentário. Foto falando sobre uma guia paga maior. Puta, deu muito médico, mas deu pouco seguidor. Então você vai analisando, deu muito engajamento, deu pouco, deu muito, ficou muito salvo, não ficou muito salvo. Então tudo é teste. O Instagram hoje é a maior ferramenta de teste. E acredito que essa ferramenta vai ficar ainda por um bom tempo, tá, gente? Então aproveite agora que está começou mais ou menos um ano a pegar forte mesmo. Então, niche seu público, analise qual o perfil que você quer atingir e muito trabalho, certo? Gente, agradeço o pessoal, Ricardo, valeu, espero ter poder contribuído com todo mundo e tendo dúvidas também manda lá no meu Instagram, eu fico à disposição, beleza? Valeu, gente, obrigado.